A minha impressão é que daqui pra frente é só pra trás. Que tudo já terminou de ir pro vinagre. Então, no final do dia, Hugo Mota, sendo Hugo Mota, suspendeu a votação do PL antifacção, que havia deixado todos nós em suspense, absolutamente ansiosos, porque a gente quer isso resolvido logo, né, gente? E a gente sabe aí da tentativa do governo de centralizar tudo, federalizar tudo, e aí o Derrite foi lá, meteu o bedelho, meteu lá a mãozona, trocou algumas coisas, e Hugo Mota foi lá, depois de conversar com Alexandre de Moraes, com o ministro da Justiça, com a STF, ele simplesmente tirou o PL antifacção da pauta de votação ontem na Câmara. E aí eu acho que não tem nada mais importante que a gente comentar em detalhes o que está acontecendo a respeito desse PL antifacção, porque até eu, no frigir dos ovos, fiquei meio confusa, porque a gente teve, depois que o Hugo Mota retirou de pauta, tivemos ali uma coletiva de imprensa com a presença, inclusive, de alguns deputados que a gente confia e gosta bastante, como Bia Kicis, por exemplo, e o próprio Derrite ao lado de Hugo Mota, para falar da suspensão e que abriu diálogo, que abriu conversa e que está tudo programado para ser hoje. E, de repente, eu tomei conhecimento de uma entrevista do Dr. Lincoln Gaquia, que é o cara que manda tudo quanto é membro do PCC para o Chilindró, lá em São Paulo, criticando o texto de Derrite. Então acho que não tem nada mais importante que a gente falar desse assunto aqui com vocês hoje, porque afinal de contas, hoje, senhor Gonê pode ser reconduzido, né, a PGR, e isso só depende do Senado. Eu vou perguntar para você, já vai deixando no comentário para mim, você já pressionou o seu senador? Você está satisfeito ali com o trabalho de Gonê? Fale com o seu senador, principalmente se ele for renovar o mandato dele agora em 2026, tá bom? E aí hoje, né, um dia muito importante, pode ser que esse PL seja votado desde que o texto seja alterado. Então vamos falar sobre isso, mas vamos falar sobre efemérides também. A gente vai desmentir a Rede Goebbels de notícias do regime, né, agência de publicidade oficial do regime, garantindo para todos os idiotas que assistem aquela pocilga de que o Brasil está com relações internacionais absolutamente robustas, fortes. Vamos falar sobre isso também, e claro que a gente vai falar sobre uma cutucada da mídia mainstream na treta de Santa Catarina, entre outras coisas. Fica comigo aí até o final do vídeo, vou pedir o seu like logo agora no início, que ajuda pra caramba o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer, e se você gosta da nossa aparição diária aqui, por favor, leve nosso link aí para as redes sociais, para os grupos de Telegram e Zap, e para os buracos onde você frequenta aí no digital, enquanto você os tem. Então, antes de vocês me xingarem, eu não tenho essa mesma opinião, tá? Eu só tô trazendo aqui o que está sendo notícia lá na rede social, através da mídia mainstream. Depois daquela treta toda de Santa Catarina, que a Ana Campanholo tem apanhado bastante, porque ela ousou não responsabilizar quem era o responsável de fato, que era o Jorginho, que resolveu dar um pé no bumbum da Carolina Detoni para indicar o Amin para a segunda vaga do Senado lá em Santa Catarina. E aí a Ana Campanholo veio, e em vez de defender a Carol e o Carlos, não, ela veio defender que o Carlos ceda o lugar dele para o Amin. Eu acho que foi isso, porque no final das contas ela culpou o Bolsonaro e a família Bolsonaro e, enfim, vocês acompanharam tudo aí, né? E o Alan dos Santos, eu postei um vídeo aqui para vocês falando sobre esse assunto, o comentário que ele fez, que ele, o Alan dos Santos, ele estabeleceu lá, né, somos nós e aqueles outros lá, e colocou o Nicolas Ferreira, Marçal, etc., na turma dos outros. Mas, menino, olha só que coincidência, quando foi hoje, apareceu isto aqui na minha timeline lá do X. Aliás, se você não me segue no X, tá marcando bobeira, o link tá aqui na descrição. O Nicolas Ferreira falando: alô, Santa Catarina! No dia 21/11, nos vemos lá. A entrada é gratuita e nós vamos transformar essa geração. Ele está convidando para uma sessão de dedicatória que vai acontecer no dia 21 de novembro, às 16 horas. Dedicatória, sessão de dedicatórias do livro Ele é Ele e Ela é Ela. Mas ele é o autor de Ele é Ele e Ana Campanholo é o autor de Ela é Ela. Eles vão fazer uma sessão de dedicatórias, né? Na Igreja Palavra Viva, Church. Que time? Tem gente que tá falando isso, que time? Se você pegar aqui os comentários, tá ruim, ó. A Anitta falando que time, Tina Pimentel, dá honra quem tem honra, gratidão e lealdade, fala de lealdade. A Rô manda pra eles, né, libertem Jair Bolsonaro. Cris Cardoso lembra da anistia ampla, geral e restrita. O palhaço diz, você só engana otários, graças a Deus acordei a tempo. A Tina, não precisam de tráfego pago, porque diz que família Bolsonaro não tem liderança digital após racha em Santa Catarina, né? Conosco ninguém podosco. E aí vai, gente, olha, mas é uma chuva de comentários
falando para o Nicolas que, olha, filho, a gente não está gostando nem da sua atuação e nem da ação da Ana Campanholo antes, durante e depois da treta de Santa Catarina. E você? Qual é a sua opinião? Deixa nos comentários para mim. O próprio Metrópolis veio a público dizer que, olha, em meio à tensão em Santa Catarina, Nicolas Ferreira anuncia evento com Campanholo. O encontro acontece ao mesmo tempo em que o racha da direita em Santa Catarina, motivado pela disputa ao Senado, e acusação de afastamento acontece. Então, você acha que foi num timing perfeito? Eu acho que eles já podem ter tido essa agenda marcada muito antes da confusão vir a público, a confusão do racha vir a público. Eu acho que a gente não pode julgar tanto assim. Mas que no mínimo foi estranho, eu concordo, gente. Foi. Mas de repente não é nada. Tá bom? Bom, vamos avançar. Eu quero aproveitar esse momento que a gente tem aqui, momento sorrisal, momento estomazil, momento que a gente vomita. Se não vomita, tem bastante vontade de vomitar, que não dá nem pra comer alguma coisa, dá só pra encher a cara de café junto com o estomazil. Desmentindo a mídia pra vocês, né? Como sempre. Não vou soltar a vozinha da moçoila, não. Vou dar só um aspas pra ela, que a Miriam Leitão, ela disse, olha, a diplomacia brasileira já mostrou que está robusta. Fecho aspas. Eu diria que a diplomacia brasileira está numa robustez pra pig nenhum botar defeito. Vamos tentar entender do que ela está falando. Ela falou sobre COP30, tá? Sobre o momento inicial da COP30. Eu só tenho que dizer a vocês que além dos maiores escândalos de péssima ou nenhuma infraestrutura dessa tal de COP30, foi a COP menos frequentada desde que ela tomou força na COP26, que foi em Glasgow, na Escócia, com 120 participantes, 120 autoridades, né? A primeira, que foi em Madrid, foi a COP25, ela não foi muito frequentada porque era o pontapé inicial, estava começando, a gente até entende, mas ó, a COP26 foram 120 autoridades, não são representantes de autoridades, foram 120 autoridades, a 27, 102 autoridades, COP28, 139 autoridades, a COP29, que foi em Baku, no Azerbaijão, eu até entendo que um monte de gente não se sentisse muito à vontade para viajar para o Azerbaijão por motivos óbvios. Mas ainda assim teve 61 autoridades, mas no Brasil, a COP30 Brasil, que foi em Belém, filho, teve 31 autoridades. Então, eu acho que a Miriam Leitão, ela deve estar equivocada de dizer que a diplomacia brasileira já se mostrou robusta sobre o momento inicial da Copa. Bem, da COP. Como da COP ela tá falando mentira, eu ainda vou dar uma segunda chance para ela e uma terceira. Fica aí que você confere comigo. A segunda chance, eu imaginei que ela poderia estar se referindo à diplomacia brasileira em relação ao tarifaço do Xandão, né? E em relação à química perfeita com Donald Trump. Mas eu descobri também que não é isso, não pode ser isso, porque ontem nós ficamos sabendo que Mauro Vieira chegará no Canadá para o G7 mendigando, passando chapéu, implorando uma reunião com Marco Rubio. Parece que finalmente o Brasil entendeu que o problema ali da diplomacia não é bem da diplomacia, né? Ali é um problema de liberdade, democracia de verdade. Né? Enfim, neste texto, nesta negociação, o Brasil não pode pretender sentar-se à mesa tendo um violador de direitos humanos sancionado, mandando e desmandando no Brasil, na Justiça do Peru e inclusive interferindo nas ações de combate ao narcoterror do Rio de Janeiro. Mas esse é assunto para daqui a pouco. Então não, parece que Donald Trump não levou em consideração a grande química que houve entre ele e o Zé Cachaça e não marcou reunião com Lula não. Agora o Mauro Vieira vai lá passar o chapeuzinho tentando conversar com Marco Rubio. Mas aí eu fiquei imaginando que talvez a Miriam Leitão estivesse falando da grande ação que a mídia propagou aqui no Brasil, como se não houvesse amanhã, a respeito da visita do dono da JBS a Donald Trump. Inclusive, a gente ficou sabendo que a JBS foi uma das maiores, né, doadoras da festa, né, do ato lá da posse de Donald Trump. E sim, o Wesley, nunca sei qual que um quer o outro, ele conseguiu uma baita de uma reunião com Donald Trump, porém, não obstante, todavia, Donald Trump citou JBS e empresa controlada pela Marfrig, entre outras, ao falar de investigação contra cartel de frigoríficos. Eu adiantei isso aqui para vocês, teve até um engraçadinho que colocou aqui
de comentário no nosso vídeo, assim, ai, Donald Trump falou sobre cartel de frigoríficos e aí isso tem a ver com JBS. Fonte, vozes da minha cabeça. Ele dizendo que eu não tinha fonte. Pois é, aí, ô topeira. Ou você confia mais em vovó Val, ou você vai continuar passando vergonha alheia na internet. Mas voltando a Miriam Leitão, que era esse o nosso assunto, parece que não. Então vocês vejam, eu dei 3 chances a Moçoila. Ela falou de diplomacia robusta. Não me consta que seja isso referente à COP30, não me consta que seja isso em relação ao tarifaço e não me consta que seja isso sobre a interferência da JBS em detrimento a salvar o Brasil, né, das garras do Yankee malvadão, Donald Trump, o lourão laranjudo. Então é isso que a mídia mainstream faz com todo mundo. Eles só enganam. Vamos chegar na confusão do PL antifacção. Foi um furdúncio esse assunto ontem. Eu, inclusive, achei que estava entendendo tudo, mas aí quando eu assisti uma parte, um trecho da entrevista do Dr. Lincoln Gakia, eu falei, cara, eu não entendi nada. Nós vimos o Hugo Mota, que já tinha pautado o PL antifacção. Era para ser a votação ontem. Durante o dia, Gleisi Hoffmann e tudo quanto foi petista vindo a público dizendo que, olha, isso é um absurdo, é um salvo-conduto para traficantes, para... enfim. Até, gente, o André Rodrigues, o diretor da Polícia Federal, ele veio a público dizer que o texto de Derrite, ele cerceia a atuação da Polícia Federal. Já abro aspas. Não aceitarei restrição da atuação da Polícia Federal, fecho aspas. Dizem as boas línguas por aí que diretor de Polícia Federal não tem que se meter em legislativo e não tem que dizer se aceita ou não uma lei. Se o legislativo aprovar, o moço tem que cumprir. Mas parece que tá tudo de cabeça para baixo no país lá de Bangladesh do Sul e o poste tá mijando no cachorro ética terra, porque agora o diretor da Polícia Federal vem a público para dizer que não vai aceitar nenhuma lei que faça A, B ou C contra o órgão que ele está dirigindo. A minha impressão é que daqui para frente é só para trás, que tudo já terminou de ir pro vinagre. E você, o que você acha? Deixa nos comentários para mim. Bem, chegamos no fim de tarde, Hugo Mota roendo a corda. Eu fiquei sabendo que depois que ele se reuniu com o ministro do STF, o ministro da Justiça e com líderes do governo que querem, lembram, a PEC da Segurança Pública, que federaliza tudo na mão do PT? Hugo Mota roeu a corda e tirou o PL de votação. Por que ele fez isso? Porque ele diz que tem que conversar melhor. Ele disse isso numa grande coletiva de imprensa de 27 minutos, quase 28, mas eu destaquei trechos que eu julguei mais importantes, tá? Por exemplo, a fala de Derrite aqui foi sensacional. Vou soltar para vocês. O texto, lembrando que a vítima vai estar sempre no centro do meu texto. Eu vou proteger a vítima. Focando aqui na resposta. Cometeu um crime de terrorismo, pode ser preso, condenado, preso, processado e cumprir pena de 12 a 30 anos. Explodiu caixa eletrônico, utilizou barreiras humanas, como aconteceu em 2022, um pouco antes da nossa gestão, lá em Araçatuba, em que indivíduos armados com fuzis, com 98 quilos de explosivos, que no dia seguinte, as aulas das escolas foram suspensas. Esse tipo penal, ele pode ficar preso de 20 a 40 anos. Não se trata de classificar como terrorismo, se trata de entregar um marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, que pode punir de maneira mais severa membros de organizações criminosas que praticarem essas novas condutas típicas dentro do nosso ordenamento jurídico. Vai ser mais grave praticar essas condutas do que cometer um ato de terrorismo no Brasil. Eu gosto muito disso, isso a gente já tinha entendido. Mas aí, com aquele escândalo, né, que veio acontecendo durante o dia, porque eles estão defendendo bandido, proibindo Polícia Federal de atuar e tal, o Derrite, ele comenta sobre isso nesse trecho. Vou soltar para vocês, vem comigo. Qual foi a saída estratégica, inteligente, proposta aqui e trabalhada com o presidente Hugo? Tiramos de dentro da 13.260, apresentamos uma lei específica, uma lei ordinária, uma inovação legislativa chamada Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. E esse novo marco legal, esse Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, vai punir adequadamente, vai isolar lideranças, vai
garantir um encarecimento do custo do crime no regime do cumprimento de pena, que é o maior problema do Brasil, quando se fala em impunidade, em reincidência. Nós temos vários casos de criminosos que foram presos 15, 30 vezes por crimes graves, como crime de roubo. Isso tende a diminuir e, digo mais, a acabar. E, além disso, promove a integração das forças estaduais com as polícias rodoviária federal, com a Polícia Federal, garantindo e mantendo de uma vez por todas, acabando com esse equívoco, eu quero crer que foi um equívoco de interpretação que existia no substitutivo, de que há um enfraquecimento. Muito pelo contrário, estimula-se com esse substitutivo a integração real entre as forças de segurança do Brasil. Então, esse marco legal do combate ao crime organizado, posto no novo substitutivo, tem ambiente para que ele... Peraí, pessoal. Calma lá. Respira fundo. Vamos lá, então. Esse marco do combate ao crime organizado do Brasil, ele sai de dentro da Lei 13.260, isso, que é a lei antiterrorismo. E é uma lei ordinária, aproveitando o texto base que veio, a lei autônoma, por isso que é uma lei nova, chamada Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. Não há mais o conflito de competência. O que é competência da Polícia Federal está preservado, o que é competência das polícias estaduais está preservado. Agora, se houver os crimes conexos... Presta atenção. Há crimes conexos federais, há crimes que ultrapassam as fronteiras dos estados. A Polícia Federal está garantido o papel da Polícia Federal e, mais do que garantido, nós estamos estimulando, com a criação dos bancos estaduais e do Banco Nacional de Membros de Organizações Criminosas, a real integração, criando um ambiente político favorável para que seja aprovado na casa. Vou passar a conversar com todas as bancadas para que seja aprovado o mais rápido possível no Senado Federal e, mais do que isso, para que não seja passível ou possível de qualquer contestação constitucional. Constitucional, vocês sabem muito bem onde vai parar isso, né? Mas, se foi realmente isso, uma grande narrativa que a esquerda inventou para ser falado, para ser combatido, porque, afinal de contas, o texto substitutivo de Derrite, ele coloca cada força policial em paridade de suas atuações. E, na verdade, a PEC da Segurança Pública quer realmente tirar de atribuição as outras polícias na sua independência e ficar todo mundo submetido ao governo federal. Mas será que o Dr. Lincoln Gakia cairia num erro desse de interpretação? Olha só o que ele falou no Em Ponto, lá na Goebbels. Da maneira como foi posta a discussão, no meu entender, atende ao interesse do crime organizado, né? E eu vou dizer mais, eu também sou crítico do PL do governo. Se o PL do governo fosse colocado à discussão, eu também ia apresentar sugestões de melhoria, embora tenha participado na gênese, né, da elaboração do texto. Claro que esse texto ele foi modificado, deveria ser, né, pelo ministro da Justiça, pelo seu gabinete. Por exemplo, todo o capítulo do perdimento civil de bens que nós colocamos, o Ministério Público de São Paulo ofereceu esse capítulo ao Ministério da Justiça, ele foi suprimido pelo governo quando foi enviado para o Congresso e agora, depois dessa discussão de ontem, o Derrite, a pedido do Procurador-Geral, ele inseriu esse capítulo do perdimento civil de bens, da ação civil de perdimento de bens, que é um instrumento importante. Então, veja, isso tudo nos remete à falta de um debate público. Então, pessoal, o Dr. Lincoln Gakia, ou ele caiu na narrativa, ou ele não leu o negócio lá, não leu o texto substitutivo. No final das contas, eu só sei que nada sei. Tá? Estamos assim, vamos ver o que nos aguarda hoje. Agora, uma coisa é fato. Esta Polícia Federal, que a gente costuma chamar lá em Bangladesh do Sul de Polícia do Ovo que tudo vê, é um povo chegado no ovo, né? Por isso que Bangladesh do Sul é o maior produtor de galinha, né? Do hemisfério lá deles. Então, esta Polícia Federal do Ovo que tudo vê, ela não pode ter autoridade, isso é muito perigoso. Ela não pode ter autoridade, ela não pode ter autonomia, essa daí. Porque ela nunca cumpre a Constituição Federal, ela nunca cumpre a lei. Ela fica perguntando o que é o ordenamento jurídico, vai comer ou vai passar no cabelo? Vocês sabem muito bem. A única coisa que eu não tenho dúvida é sobre isso. Que o ministro Moraes, que foi o maior escândalo do dia, na verdade, foi esse. Que o Moraes suspendeu o inquérito que apura a remoção de corpos pós-operação, mega operação, no Rio de Janeiro. Todo mundo lembra daquela imagem, daquele monte de corpo enfileirado, todo mundo de cuequinha. Ah, se não fosse um videozinho mostrando que os moradores estavam cortando as fardas, né? Que identificam como guerreiros milicianos, como soldados do crime, os cidadãos lá
que ia todo mundo ficar pensando que foi realmente um massacre a civil, massacre a cidadão de bem, trabalhador e estudante, que sonhava em ser astronauta, né? Mediante ao que o Alexandre de Moraes e o STF exigiam na DPF 630, a DPF das favelas, é que tinha que ser preservado o local do crime e que tinha que ter análise, tinha que ter tudo direitinho. E como os moradores retiraram os corpos do local do crime, então a cena do crime foi violada. E aí abriu-se um inquérito através do Rio de Janeiro para investigar quem foi que violou o local do crime. E aí vem o ovo que tudo veio e diz: para, gente, para com essa bobagem. Para que você vai querer saber quem violou o local do crime? Na decisão, o ovo determinou novas disposições e o envio de informações adicionais sobre a mega operação. Ué, mas por que não deixou todas as informações adicionais que já havia solicitado e mais essa informação também e não deixou o inquérito correr? Não sei por quê. Não sei. O governo do Rio de Janeiro diz que terá que provar, né, preservar as imagens das câmeras corporais usadas pelos policiais da Operação Meu Filho. As imagens das câmeras são preservadas por 1 ano. E eu digo isso infelizmente. Tá? Porque da mesma forma que eles podem ter acesso, o crime também pode ter acesso. Bem como o envio da relação dos agentes que utilizaram o equipamento. Deixa aí nos comentários para mim. Se você acha que vai ter perseguição ferrenha a esses policiais, digita 1. Se você acha que não, que o Ovo que tudo vê só está tentando promover a salvação da transdemocracia, digita 2. Como a situação, né, do transjudiciário do Brasil não é lá grande coisa já há muito tempo, eu tenho que informar vocês que o amigo do meu pai mandou suspender provas da Lava Jato contra a ex-primeira-dama do Peru, aquela que foi condenada lá no Peru por corrupção no âmbito da Operação Homóloga Lava Jato lá, e ela foi socorrida, ela foi resgatada pelo avião da FAB, Força Aérea Brasileira, para poder se esconder aqui, e quando chegou ainda recebeu um presentão do caramba. Olha, tudo que tem contra você aqui nessa operação, no âmbito da Operação Lava Jato, a gente vai derrubar, porque afinal de contas, teve um juiz que foi tendencioso lá, então foi tudo cancelado. Sinta-se em casa, fica à vontade. E se você ficou até aqui comigo, vou pedir mais 2 minutinhos da sua atenção para poder dar uma virada de chave na sua vida. Olha só. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14.700.000 brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber 2 coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita, e para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta.
Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. E quando eu digo que é virada de chave mesmo. Mirem-se no meu exemplo. O maior benefício que eu consegui trabalhando a partir de casa no digital foi estar morando em São Paulo e ter que mudar de urgência para o Rio de Janeiro por causa de um problema de saúde familiar. Aqui estou morando no Rio de Janeiro e vocês acompanharam boa parte aí dessa mudança enlouquecedora. E estou aqui, trabalhando, mantendo os meus compromissos e pagando as minhas contas. Você também pode ter acesso a tudo isso. O link está na descrição e no comentário fixado. Corre lá e assiste às aulas que eu libero gratuitamente para você. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem um pix, é doarpravaleria@gmail.com. Nos apoie com qualquer valor e na descrição eu deixo sempre 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. E agora vamos pra treta, vamos pros comentários, que é o melhor momento deste canal. Essa é a justiça de Bangladesh do Sul. O dia de ontem na vida de Luiz Inácio Cachaça da Silva deve ter sido alguma coisa que a gente costuma chamar aqui no Rio de Janeiro de o inferno na terra. Num único dia, senhores, o PT teve que administrar deste presidente. A comida de rabo da ONU em relação à falta de segurança para os representantes do mundo da COP30, que já figura como o maior vexame internacional em termos de administração petista. Nós tivemos empresa que foi contratada pela mesma COP30, que já esteve envolvida supostamente com corrupção. Tivemos aquele cidadão investigado pelo INSS que foi preso, que já acertou delação premiada e já mandou 10 nomezinhos e tem aí línguas boníssimas garantindo que agora vai sobrar meleca para tudo quanto é lado do PT. Lula teve que administrar a pesquisa Quest que saiu ontem, que colocou Luiz Inácio em péssimos lençóis. E para finalizar o dia, a cereja do bolo foi a notícia de que Luiz Inácio teria batido um papão com Jeffrey Epstein em 2018, época em que ele estava preso, e sim, ele teria conversado com Epstein da carceragem da Superintendência da Polícia Federal. E cara, quando eu lembro de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e ele não pode nem usar telefone de amigos e familiares, eu fico assim, essa é a justiça de Bangladesh do Sul? Pois é, essa é a justiça de Bangladesh do Sul. Vamos falar sobre isso, mas tem um assunto que também é muito importante, que é em relação a Derrite, que está lá com o PL antifacção nas mãos e tem a mídia querendo queimar Derrite de tudo quanto foi jeito, que ontem já falaram que Derrite voou com Alexandre de Moraes, Derrite jantou com Arthur Lira. Bem, senhores, eu assisti uma entrevista, uma matéria, em que uma jornalista da Rede Goebbels garantiu que Lula está muito pau da vida com a estratégia que Derrite está usando para manter em suas mãos, né, as rédeas do caminho desse PL antifacção, e que Lula anda desesperado dizendo que, olha, o PT não vai conseguir tomar conta disso por causa da estratégia desse tal de Derrite. Então não se deixe levar por história de candinhas. Fica comigo até o final do vídeo. Vou pedir o seu like logo agora no início, que é muito importante para nós. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Passa um olho em tudo aí, verifica a sua inscrição e seu sininho, que você sabe, né? Preço da liberdade e eterna vigilância, principalmente em locais, em plataformas, que parece que não gostam muito da nossa atuação, mas nós resiste, porque nós é desses. Vamos pra pauta. E a gente começa com ele, né? Glenn Greenwald, que trouxe aí uma bomba. Que ele disse que há muito tempo se sabe que Noam Chomsky tinha uma amizade com Epstein. Chomsky admitiu e defendeu essa relação como algo assim extremamente ortodoxo, né? Chomsky, ele tá lá, comunista, escritor, comunista. Tá? E ele se relacionava com Jeffrey Epstein. Isso aconteceu em 2018, ano que Epstein já estava todo cagado na mídia. Inclusive, ele assume ali num dos e-mails que, olha, eu sou tóxico agora por quê? Porque a mídia já tinha cascado, ele já estava bem complicado. E o que nós não sabíamos é que quando Chomsky visitou Lula na prisão em 2018, ele ligou para Epstein para que Epstein e Lula pudessem conversar. A pergunta que fica é o que Lula queria com Epstein? Lula, naquela situação, preso daquele jeito, o que Lula queria com a Epstein, gente? Então, a prova tá aqui, parece que é o registro de um e-mail dizendo, né, Epstein falando, né, que Chomsky ligou para ele e fez Lula ligar para ele da prisão. Enfim,
Tá aqui, que data que foi isso? 21 de setembro de 2018, às 6 horas e 33 minutos, 6h33 da manhã, sempre 33. Interessante esse número, entendedores entenderão. Quem tá dando essa notícia, quem tá retweetando a notícia, é o Glenn Greenwald, que tem aí uma certa credibilidade conosco, e a PAN, ela resgatou, né, o post de Luiz Inácio no dia 21 de setembro de 2018, com a página, né, do livro de Chomsky, dedicada e autografada. Ele fez isso no dia 20 de setembro, mas entregou no dia 21 de setembro, exatamente o mesmo dia que aparece aqui o contato, a ligação entre Lula e Epstein. Quem trouxe mais detalhes a respeito do caso foi o Sam Puncher, que, né, esse moço aí, sapatênis, meio esquerda, meio perdido, mas o que eu quero deixar muito claro para vocês é que a SECOM nega que a ligação tivesse acontecido, tá, gente? Então vocês sabem como que funciona na República de Banânias do Sul. Se a SECOM disse que é mentira, é porque é mentira mesmo. Ainda assim, eu quero dividir um trechinho da matéria do Sam Puncher com vocês. Vamos lá. Ontem, na quarta-feira, o Comitê de Congressistas Democratas do Congresso norte-americano, que investiu o caso Jeffrey Epstein, divulgou mais de 20 mil documentos relacionados à investigação. Muitos e-mails foram divulgados, e um deles trouxe o nome inesperado do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos explicar essa história agora. Então, foi aquilo que eu comentei com vocês, mas, gente, é necessário que vocês mantenham em perspectiva que, nesses e-mails, Donald Trump é citado como uma pessoa horrorosa para Epstein. Eles conversaram, segundo os e-mails, não. E Bolsonaro também foi citado. Eles conversaram, Epstein e Bolsonaro? Não, mas citaram Trump, os e-mails citam Trump e citam Bolsonaro. Só para você ficar em alerta, porque a mídia tá colocando esse tipo de manchete aqui, ó. Epstein citou Trump em e-mail em 2018, que ele é sujo. Aqui, Trump e o caso Epstein, veja as principais revelações. E Trump, não coloca Lula não, vagabundo. G1, em e-mails Epstein diz recebido ligação de Lula, que falou. UOL Notícias, nunca conheci alguém pior que Trump. E o Epstein também cita Bolsonaro e diz que Bolsonaro é o cara, ele tá conversando, né, com outra pessoa, e ele diz que Bolsonaro é o cara que vai mandar um político de alta representatividade aqui para o Brasil caso Bolsonaro ganhasse, mas não fala em momento nenhum que Bolsonaro tivesse tido qualquer contato com Jeffrey Epstein. Já o Janjo, enfim, pergunta que não quer calar. Já falei pra vocês o que Janjo queria com um homem dessa magnitude, todo cagado, mais cagado que pau de galinheiro em 2018. Segundo, cadê as feministas que vivem defendendo, querendo defender as mulheres desse tipo de crime, as crianças? Oh, meu Deus! O que Lula teria para falar com um homem dessa categoria? O que você acha? Deixa aí nos comentários para mim, mas deixe com carinho. Mas como a SECOM disse que é mentira, é porque deve ser mentira, né, gente? Quem sou eu na fila do pão para alegar ao contrário? Como a gente está falando de um cenário americano, vamos falar do que nós sempre desconfiamos que iria acontecer na reunião de Mauro Vieira e Marco Rubio. O que aconteceu? Na verdade, o resumo da fala de Mauro Vieira é que o Brasil vai esperar pela próxima reunião. Possivelmente a negociação dure meses. Foi isso que o Mauro Vieira falou? Não, mas vamos lá. Eu vou pegar aqui o último trechinho que é muito interessante. Vamos comigo. Para então se concluir definitivamente todas as questões entre os dois países. Mas o importante é dizer que é uma demonstração do interesse do governo americano, do secretário de Estado, em solucionar todas as questões ainda pendentes na relação com o Brasil e um sinal de desejo de solucionar, dar a volta a essa página e se aproximar do Brasil. Isso que eu posso dizer, o que eu tenho a dizer nesse momento, e eu peço... Rapidamente, o que está nessa proposta que foi apresentada pelo Brasil? E aí a repórter pergunta, mas o que tem nessa proposta? Porque na verdade a gente não sabe o que tem na proposta e tem muita gente achando que pode ter a rifa de um certo ovo nessa proposta, que tá assim sigilosa mesmo, que a gente não sabe, não vaza, ninguém fala nada. O que você acha? Tem rifa de ovo na proposta do Mauro Vieira para os Estados Unidos? Eu não sei de nada, mas que andam falando por aí, eu não garanto que isso seja verdade. Eles estão vendo se a rifa vale a pena ou não tem nada que vale a pena naquela proposta e os Estados Unidos está somente empurrando com a barriga. Infelizmente, quem se lasca é a gente. Infelizmente. E aqui, gente, olha só o Renan Brits Peixoto, que é jornalista da Globo, que agora está fazendo um filme, porque agora ele é cineasta. Ele dizendo, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estão derretendo. Tá aí Marco Rubio, Mauro Vieira, isso deve ter sido
parte da proposta, pô, vamos aparecer em público, dar um apertinho de mão, pelo amor de Deus, nós estamos tudo na lona lá. E Marco Rubio, como, né, um cara educado, ele topou, claro, estendeu a mão e tudo. É interessante que isso aconteceu exatamente um dia após o Senado do Brasil ter decidido que a barbárie na PGR tinha que continuar reconduzindo, vocês sabem quem, a PGR. Eu não sei se vocês acham que pode ter alguma coisa a ver, pode ter aberto ali, sido aberta alguma porta realmente de negociação, porque Estados Unidos olham de lá, fala, caramba, se nem o Senado brasileiro está vendo, está se importando com a desgraça judiciária que está acontecendo lá, por que eu tenho que prejudicar o meu comércio com o Brasil, se eles estão confortáveis com isso? Deixe nos comentários para mim o que você acha dessa possibilidade. Não estou dizendo que é, não, mas passou pela minha cabeça, e como eu não fico com insônia sozinha, vocês vão ter tudo que ficar com insônia junto comigo, eu não sou besta, eu estou dividindo com vocês, tá bom? Então tá. Aproveitando, né, essa correnteza de péssimos negócios do Brasil, o Banco do Brasil ontem cortou previsão após queda de 60% no lucro. Senhores, não é qualquer um que está falando. Quem noticiou foi a Reuters e a UOL está republicando. Olha isso. O Banco do Brasil cortou sua previsão de lucro líquido ajustado para 2025 anteontem, após registrar um tombo de mais de 60% no resultado do terceiro trimestre em relação ao mesmo período de 2024. O banco calcula agora que a última linha do resultado fique em um intervalo entre 18 bilhões e 21 bilhões, contra uma estimativa anterior de 21 bilhões a 25 bilhões. Tá. Coloque em perspectiva o seguinte, pode ter sido um grande tombo? Pode ter sido um grande tombo. Pode ser uma jogada de impostos? Pode ser uma jogada de impostos. Mas eu não vou trocar em miúdos com vocês a respeito desse assunto, porque eu não sou nenhuma especialista, mas o que eu frequento de internet, senhores, vocês não nem imaginam o que minha busanfa sofre de ficar sentada aqui estudando. Mas pode ser uma grande jogada. Mas vamos imaginar que realmente houve um tombo. Eu consultei a inteligência artificial do Google e perguntei ao Google, fala para mim quais são os principais motivos que levaram ao tombo do Banco do Brasil ter que revisar aí a previsão, 60%. É muita coisa, gente, para um trimestre só. E aí, a inteligência artificial da Google disse o seguinte, que as principais razões do tombo são inadimplência no agronegócio. O principal fator apontado foi o aumento de inadimplência no setor do agronegócio, da qual o BB é o maior credor. Vocês sabem muito bem o que está acontecendo com o agronegócio no Brasil. Imposto só aumenta, eles têm que cumprir cada vez mais leis ridículas. É um ataque carniceiro, é uma carnificina o que estão fazendo contra o agronegócio, enquanto o MST tem todo tipo de benesses aí que a gente sabe. E os empresários do agronegócio estão falindo. Simplesmente, eu acho que o povo lá, principalmente do Rio Grande do Sul, deve encabeçar esse patamar aí de inadimplência, porque vocês viram, foi a enchente, o Estado não socorreu, foi aquela desgraça toda, um monte de fazendeiro, um monte de empreendedor do agro se finalizando, e sim, é uma situação bem crítica, mas 60% em um único trimestre eu estou desconfiada, tá? A inteligência do Google também diz que foi um aumento das provisões, que devido à inadimplência o banco precisou aumentar as provisões para devedores duvidosos, né? Pô, se está inadimplente agora, e o povo que ainda não está, será que ficará? Que está me devendo, será que ficará inadimplente? Então ele aumentou a provisão, o que impactou diretamente no resultado final do lucro, né? E teve que ter um corte na previsão de lucro, consequentemente o banco cortou sua previsão de lucro para o ano de 2025. Aí, meu amigo, foi caixão e vela preta lá na Bolsa de Valores, tá? Pergunta, você acha que vai ter desemprego? Você acredita realmente que o IBGE falando que a administração de Lula é a menor taxa de desemprego da série histórica, você acredita que seja verdade? Se você não acredita no Pokémon, preste atenção nesse recado que vai ajudar você a diversificar a sua renda. Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito.
Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no Zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Eu pergunto para você, o que custa você clicar no link e ir lá assistir as 3 aulas gratuitas que a gente libera para você através do WhatsApp do Daniel Alvarenga? Você não paga nada e lá você vai entender melhor do que eu tô falando. A maior sacada que trabalhar a partir de casa com o digital trouxe para minha vida foi liberdade, tanto de ação quanto de horário e, óbvio, me arrancou da escravidão da CLT. E você pode fazer isso com a sua profissão, tenha ela qual segmento for. Perde tempo não, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado, corre lá. Agora vamos falar de The Hit, senhores. Olha, eu postei no meu perfil no X ontem que tinha saído a notícia, né, que o PL antifacção tinha sido adiado, a votação havia sido adiada por 30 dias. E aí, com muita amargura no coração, com meu coração peludo, eu deixei um monte de xingamento lá, dizendo que com o PL da anistia foi assim, que é censura assim, mas é só até amanhã, vamos manter Daniel Silveira preso só uma semana para dar um susto nele, e agora essa história com o PL antifacção. Quando ontem aparece um monte de matéria, um monte de post chamando The Hit de traíra, dizendo que The Hit voou no mesmo jatinho com Moraes e com Hugo Mota. Ora, o ovo que tudo vê e o imprestável da República lá como presidente da Câmara e The Hit no mesmo voo é no mínimo uma situação inusitada e eu diria muito perigosa, mas é necessário que a gente explique o que o The Hit estava fazendo naquele voo, a não ser que você ache realmente que o The Hit pode ser um grande traíra. O que aconteceu? Esse jatinho estava a serviço da Câmara dos Deputados. O Mota aceitou o pedido do magistrado e dos congressistas e acabaram compartilhando o voo. Vocês acham que pode ter sido tudo uma coincidência? Eu acho que sim. Por que The Hit deveria temer ou se envergonhar? Ou dizer não quero não? Por quê? Claro que não. Isso é sinal de que ele não teme a nenhum dos figurões que estavam ali na lista dos passageiros. Mas tem gente dando a vida dizendo que The Hit está traindo todo mundo. Eu vou mostrar para você que talvez não por alguns detalhes, tá? Também teve uma outra matéria mostrando que The Hit havia jantado com Arthur Lira e com o nosso malvado favorito, que é o Eduardo Cunha. Tá vendo? Por isso que o PL antifacção foi adiado, porque já estão negociando, The Hit se vendeu, aí colocaram Tarcísio no meio. Calma.
Calma, que eu também assisti essa matéria aqui da Goebbels, né, da Agência de Publicidade Oficial do Regime, em que a jornalista garante que ouviu de ministros que participaram da reunião com Lula que o presidente não se conforma com tantos descaminhos que esse relatório do deputado Guilherme Derrite tomou. Mas por que ele não se conforma? Porque talvez o governo não consiga assumir a dianteira dessa discussão sobre segurança pública. E se isso não era tudo que nós estávamos tentando, eu não sei o que a gente está tentando mais. Porque nesse quesito do PL antifacção, nós estávamos tentando tirar do controle federal de Lula a segurança pública. Não era isso que a gente estava querendo? Parece que o Derrite conseguiu. Então, gente, alto lá e calma lá, tá bom? Eu acho que o Derrite fez um bom trabalho. E você? Diz aí nos comentários pra mim. Você acha que o Derrite já entrou ali pra tabela dos traíras também? Eu acho bem difícil, viu? Gosto muito do menino. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, e na descrição eu deixo sempre 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Pra você que nos segue, né, de fora do Brasil. E não esqueçam, mudem a sua vida financeira, porque o negócio aqui no Brasil, antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. O link para você aprender a ganhar dinheiro a partir de casa está aqui na descrição e no comentário fixado. Vamos para os comentários tretar, né? Meu momento de ouro. Amo o comentário de vocês. Beijo no coração. Fui. Não deve ter sido nada agradável para a nora de Luiz Inácio Cachaça da Silva ter tomado café da manhã hoje com a Polícia Federal, que startou uma mega operação contra a corrupção no Ministério da Educação, que é comandado pelo ministro de Lully, o Camilo Santana. Ocorre que na relação, que é imensa, porque a operação é contra várias pessoas, estava lá o nominho da nora de Lully, mas a mídia mainstream quer vender para você que ela não é nora, ela é ex-nora. Mas quando a Polícia Federal bateu lá na casa dela, 6 horas da manhã, quem foi que abriu a porta? O filho de Lully. É ex-nora, mas o filho estava lá logo de manhã. Eu acho que ele foi tomar um café com a PF também, né? Enfim, mas o que eu quero comentar com vocês é que nas redes sociais tem muito petista querendo dar luz a uma outra operação da Polícia Federal, que também foi startada hoje, com relação à investigação do rombo aos velhinhos aposentados do INSS. E como que a mídia está querendo vender para você? Ex-ministro de Bolsonaro é preso e terá que usar tornozeleira. Mas o restante da matéria eles não contam e a gente vai comentar. Além disso, nesse vídeo, nessa edição extra, eu quero a atenção de vocês. Super, mega, ultra blaster eleitores conservadores de Santa Catarina, que andaram aí dizendo que o voto de vocês era para um catarinense. Por exemplo, o Espiridião Amém, o super conservador Espiridião Amém. Fica comigo, fica, que você não vai se arrepender. Pedi seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Já que hoje é dia 13, em homenagem ao PT, eu começo com ele, com o Rogério Correia, dizendo o seguinte: a Polícia Federal avançou hoje na maior investigação de fraudes do INSS, que desviou dinheiro de aposentado, vai responder. Até o fim, o caminho será investigar, punir e ressarcir. E é justamente o que o governo Lula vem fazendo, colocar a casa em ordem e devolver o que é do povo. Aí ele destaca essa matéria. Polícia Federal está nas ruas para prender mais 10 envolvidos em fraudes bilionárias no INSS. São, gente, 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares. E aí, como Metrópolis anuncia, INSS, ex-ministro de Bolsonaro é alvo da PF e usará tornozeleira. Mas o que eles não te contam? Vou avançar aqui, ó. Que a operação sem desconto, deflagrada pela Polícia Federal, tem como alvo o ex-ministro da Previdência, José Carlos Oliveira. Eu não defendo ninguém, cometeu crime, eu quero prisão. Ele também é conhecido como Ahmed Mohamed, que revelou, né? O Metrópolis revelou o esquema. Diz que ele comandou a pasta durante o governo Bolsonaro e agora é alvo de mandado judicial. Eu não quero nem saber, eu quero que investigue mesmo. Diz que, segundo fontes da Polícia Federal, Oliveira será monitorado após autorização do STJ. A operação alcança ainda o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto.
Ó, esse não tá nas manchetes, você não vai ver nas manchetes. Você vai ver que, o ex-ministro de Bolsonaro vai ter que usar a tornozeleira, mas o Alessandro Stefanuto, se você não abrir a matéria, você não vai ver, querido. Você simplesmente não vai ver. Então ele foi preso na manhã de hoje, e também o deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos, que também foi alvo de busca e apreensão, tá? Então, assim, saiba que Alessandro Stefanuto, que foi indicado pelo Dilma, pelo Janjo, tá? Foi indicado pelo ex-ministro de Trabalho de Lula e ex-presidente do PDT, Carlos Lupe, que estava envolvido no INSS quando explodiu a bomba dos desvios, né, de dinheiro dos aposentados. E o Carlos Lupe se afastou e indicou o peixe dele. Certinho, certinho. Foi preso hoje, junto com esse ex-ministro de Bolsonaro, que eu não consegui me debruçar sobre o assunto para dizer para vocês se procede ou não procede. Mas tem uma outra ação acontecendo também, em paralelo a essa ação da PF, né, que envolve a nora de Janjo. Ó, PF mira corrupção em ministério do PT e esbarra em ex-sócio de Lulinha e ex-nora do Lula. Ex-nora, gente. Olha aqui a Veja. PF deu de cara com filho de Lula ao cumprir mandado contra ex-nora do presidente. O caso em questão envolve suspeita de corrupção no Ministério da Educação, comandado pelo petista Camilo Santana. Vou dar só uma lidinha aqui na matéria. O conteúdo da investigação foi revelado nesta quarta por Fausto Macedo, foi ontem, tá? No Estadão, e confirmado pelo Radar. Ex-nora de Lula investigada por suspeita de corrupção no Ministério da Educação, comandada pelo Camilo Santana. Segundo as investigações, ela usaria suas relações próximas ao poder, da cadeira da presidência da República, para liberar recursos a um empresário do setor de educação. Olha que bonitinho, gente, é lindo. Mas, ninguém do PT tá comentando sobre isso na rede social, não, tá? E agora eu quero pedir uma grande pausa, uma grande atenção aqui de vocês, para nós falarmos especificamente com os Mega Blaster eleitores conservadores de Santa Catarina, que vieram aqui no meu canal dizer por que eu voto em catarinense, porque a prioridade tem que ser catarinense, por que Carlos não sai ao Senado pelo Rio de Janeiro, porque nós vamos com Ana Campanholo defender o catarinense, espiridião a mim na cabeça. Então tá, vamos colocar em perspectiva que o Alan dos Santos fez uma postagem ontem dizendo o seguinte: as aspas a seguir são do áudio da deputada estadual Ana Campanholo, que ele colocou, né, na timeline ontem. E aí ela fala assim, quantas estratégias e ideias ruins seguiu até parar onde está. Contextualizando para vocês, foi quando disseram para ela, cara, Bolsonaro tá preso, e ela quis justificar a prisão de Bolsonaro, tá? Como se Bolsonaro fosse culpado da prisão por seguir estratégias ruins. E ela continua aqui. Ele está preso agora. Será que não foi porque ele ouviu ou seguiu estratégias ruins? Não faltou amigos para dizer esse caminho é ruim, vai por aqui ou por ali? E aí o Alan contextualiza o seguinte, gente, nenhuma estratégia, seja boa ou ruim ou péssima, pode tornar justa uma prisão injusta. Então a Ana está fazendo aqui duas coisas. Primeiro, ela está culpando a vítima. Segundo, ela está dizendo em alto e bom som que não existe uma ditadura de toga no país de Bangladesh do Sul e que está tudo bem com o poder judiciário de lá, o que é um incrível erro, eu diria um crasso erro. E aí o deputado Eduardo Bolsonaro, ele veio a público responder a uma manchete no Estadão, gente. O Estadão se meteu no furdúncio da eleição em Santa Catarina. Veja como é um estado mega importante. E aí o Estadão diz: Júlia Zanata divulga foto cercada de armas e intensifica disputa interna no PL. A postagem de Júlia amplia debate sobre candidatura ao Senado em Santa Catarina. A manifestação pública da deputada em apoio a Carlos causa racha na direita. Não foi nada disso, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Mas a pergunta que deve permear os seus pensamentos mais profundos é: por que o Estadão está agora, Doneida, atacando a Júlia Zanata e a acusando de ser causadora do racha, quando a gente sabe muito bem que não foi isso que aconteceu e nenhuma foto envolvida por armas da Júlia faria tal coisa, que a gente sabe muito bem. E aí o Eduardo falou, não é a deputada Júlia que divide a direita, mas sim que o argumento de dividir a direita virou a nova arma para enganar aqueles que não seguem política e usada por gente de mau caráter. Eu também acho. Tá? Querem que sejamos atacados sem sequer ter o direito de nos defender. Não, isso não ocorrerá. Tem muita gente que vem aqui no meu perfil fala assim, para de falar disso porque você está dando palco para o inimigo. Não, senhores, em época de rede social, você precisa se defender a tempo e a hora, na crista da notícia, na crista do fato acontecendo. Por quê? Porque quando você se cala, tá? Neste âmbito político, de comunicação e tal, quando você se cala, você diz um tremendo sim para o que estão te acusando.
Tá bom? Então aqui é diferente, tá? Aprendam isso. Mas seguindo, o que me chamou a atenção mesmo, que eu quero a atenção de vocês, eleitores mega conservadores de Santa Catarina, que vão defender o catarinense, né? Foi esse post da Flávia Magalhães que disse o seguinte, no dia 9 de novembro, tá? Eu nem tinha visto. Nunca se esqueçam, o senador Esperidião Amin de Santa Catarina foi um dos que ajudaram na denúncia contra Felipe Martins. E ela ainda colocou, tem método. Porque, gente, sinceramente, eu disse a vocês, eu tô achando isso tudo muito estranho. E aí, o Nil Dani, que eu não sei quem é, ele comentou assim, sério, Flávia, o Felipe é meu amigo, tem mais detalhes que possa compartilhar? E a Flávia Magalhães mandou. Tem alguma dúvida? Pergunte ao Grok. E aí eu fui ver a resposta do Grok. Aí o Grok disse assim pra Flávia, né? Respondeu pra Flávia, sim, as atas oficiais do Senado Federal confirmam que o senador Esperidião Amin atuou como relator ad hoc em uma reunião relacionada a Felipe Martins. Ele defendeu a abertura de investigação contra Felipe Martins com base no relatório da CPMI do 8 de janeiro, que a gente sabe muito bem que foi aquele escândalo de falsa. E o Grok continua dizendo que Amin encaminhou documentos à PGR que ajudou a dar andamento ao processo de denúncia. Isso está registrado na sessão plenária de 8 de março de 2023. Aí eu fui lá no Grok, falei, Grok, ajuda eu. Manda os links para mim, diz que você está alegando aqui, e ele mandou. Veja como votou cada parlamentar no pedido de indiciamento de Bolsonaro e mais 60 na CPMI. É exatamente aí que está o nome de Felipe Martins. Eu, Esperidião Amin, votou a favor. E aqui o Grok me mandou mais um link do registro aqui, agora em vídeo, né, da transmissão ao vivo da votação do relatório final da CPMI, que foi ajudada pelo Esperidião Amin, sim, senhor. E também me mandou o link aqui, ó, do relatório da versão consolidada. E, gente, são muitas páginas, 1.333 páginas, que número estranho, né? Então, assim, segundo o Grok, tá tudo aqui. Eu quero me reportar agora aos mega conservadores eleitores de Santa Catarina que estão lá com Ana Campanholo gritando: Carlos Bolsonaro não? Vamos votar em catarinense? Quem tá no páreo é Esperidião Amin, vamos nele? Bem, tirem suas conclusões. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, se você gosta do meu trabalho, aqui tem o Pix, eduardo.valeria@gmail.com. Na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Aviso importante, às 16 horas estarei hoje na bancada do meu querido amigo, parceiro, irmão, Didi Red Pill, e eu te espero lá. Beijo no coração, fui. Deixa aí no comentário pra mim o que você achou do Mega Blaster conservador catarinense, Esperidião Amin. O que você achou dele ter votado a favor? Não quer Carlos não, Santa Catarina? Tem certeza?